O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se grito em Ramá, choro e grande lamento. E Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Natal que ainda estamos vivendo por 8 dias é das festas a mais sentida. Nós cristãos sabemos que a festa da Páscoa é a mais profunda, é o fundamento de tudo. Mas a do Natal se reveste assim, diríamos, de uma ternura incomparável, que faz bem aos nossos olhos, ao nosso coração, aos nossos sentimentos, porque é a festa da inclusão. Hoje se fala tanto disso, né, de inclusão, de acessibilidade, de inserção, pois o Natal o é de uma maneira incomparável. Por quê? Porque Jesus, se tivesse nascido rico, se tivesse nascido num berço de ouro, os pobres, como participariam da sua vida? Assim não, nascendo pobre, nascendo numa manjedoura, todos, também os ricos, podem ser incluídos no seu ideal de vida, no seu coração. Porque nem todos podem ser sábios, ricos e poderosos, mas todos, também estes, podem ser humildes. De modo que Jesus então realizou, diríamos, a inserção maior que o mundo possa ter conhecido. Nascido pobre, ele juntou consigo, levou consigo, incluiu todos os pobres da história. E também, diríamos, determinados valores da vida, Jesus proporcionou a valorização. Ontem, por exemplo, antes de ontem, festejamos Santo Estevão, homem forte, homem da caridade. Ontem celebramos São João, evangelista, amigo fiel, profundo, jovem apaixonado por Jesus Cristo. Hoje celebramos a dignidade das crianças, a quem Jesus também inclui, pois, de um modo especial, na sua festa natalícia.
das crianças. Isso porque Herodes tinha medo do rei dos judeus que tinha nascido. Era tão ansioso, pois, do seu poder e da sua coroa, que não pôde conter-se diante desta notícia. Nasceu o rei de Israel. E ele então, mais do que nunca, procura saber onde está, engana os magos. Olha, vão lá saber onde é, depois venham me contar que eu também quero ir adorá-lo. Sim. Assim, pois, ele, não tendo podido pôr as mãos no menino Jesus, por causa da força, da valentia de São José, o que fez? O que todo covarde faz? Mata. Ele então decretou. Fizeram mais ou menos um cálculo de quanto tempo pode ser que esse menino tenha a idade, 6 meses, 1 ano, mais ou menos. Bom, para não ter nenhuma dúvida, vamos embora acabar com todos os de 2 anos para baixo. Sendo assim, esse estará incluído de alguma forma no meio destes que morreram. O massacre das crianças não aconteceu logo depois que Jesus nasceu. Aconteceu depois de algum tempo. Por isso, então, o método de exterminar aqueles que tivessem de 2 anos para baixo. Pode ser que ele tenha no máximo 6 meses, mas para a gente estar seguro de que ele não vai escapar, este tal de rei dos judeus, dizia assim Herodes: vamos matar as crianças de Belém que tenham de 2 anos para baixo. Meus irmãos e irmãs, todos nós fomos crianças, em tamanho, em idade. E todos nós devemos permanecer sendo crianças. Conforme o próprio Jesus disse: se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino do céu. Ah, meu Deus, quando eu penso nisso, então quer dizer que gente grande, que adultos, que pessoas cheias de responsabilidade, de preocupações, de ocupações, vão ficar na porta até sofrerem a metamorfose do espírito, que é tornarem-se como crianças. Senão, nós não vamos entrar no reino dos céus. A criança pode ser, portanto, um estágio da vida, crianças pequenas, meninos, meninas, como pode ser um estágio da alma. A espiritualidade da criança, da infância. Tivemos místicos, santos que cultivaram esta espiritualidade. Mas é oportuno que nós também reflitamos sobre a criança, sobre o sentido da vida, o valor da vida. A igreja, preste atenção, a igreja é a única instituição que defende a vida inteira, na sua plenitude. Vão pesquisar isso na história. A igreja é a única instituição que defende a vida inteira. Começa a partir do conceito de vida que a nossa igreja ensina. Não é a partir de 3 meses, não é a partir de que nasce, é a partir da concepção, do concebimento. Por isso a moral cristã não pode aceitar nem a pílula do dia seguinte, porque intencionalmente ou realmente já provocou um aborto, mesmo que tenha apenas, plique, acontecido a fecundação, já é um aborto. Por isso, não aceita aqueles métodos que são abortivos, como aqueles que se introduz na mulher, porque ali, naquela chapinha de cobre, já cai um óvulo fecundado, já cai uma pessoa, já cai uma alma, que então, caindo ali, agua, morre. Já é uma espécie de aborto.
Menos ainda esse que estão querendo implantar no país. Até os 3 meses é possível fazer. Meus irmãos e irmãs, é possível matar até uma pessoa depois que ela nasce e que ela já está grande. Imaginemos, então, se não é possível matar uma criança que está com 3 meses. Mas isto não é certo, mas isto não é correto. Conquanto possam existir 1.500 justificativas, a vida é sempre o maior valor. Ao dizer isto, a igreja não ignora que existam problemas, dificuldades, mas não se conserta um erro com outro. Bem ao contrário, vão se somando os erros. Por isso, quando o Santo Padre Papa Bento XVI veio para a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, teve a dizer: eu vim para uma visita pastoral, a minha finalidade aqui é a de fazer acontecer, pois, o incremento da atividade pastoral dos meus irmãos no episcopado e promover a defesa da vida desde o concebimento até a morte natural do velhinho, idealmente falando. E disse isso logo lá no aeroporto, não mandou ninguém dizer para o governo que era simpático, pois, ao aborto. Esse é então o ensinamento da igreja. São João Paulo II falava que a igreja deveria promover e defender sempre o humanismo verdadeiro contra os falsos humanismos. Falso humanismo é aquele que diz que quer o bem do homem, da mulher, mas não é autêntico, mas de fato não é íntegro, não é honesto, esconde aberrações por trás dessas propostas de humanismo. Por isso, ele diz verdadeiro, autêntico humanismo. E nós sabemos que muitas vezes o autêntico humanismo propõe na sua autenticidade coisas que não agradam bem a gente, que não agradam a todo mundo, que não são coisas simpáticas. Por exemplo, a respeito até mesmo da vida do namoro, da vida do casal. Fala-se então no namoro casto, no namoro santo. Fala-se de uma espiritualidade da castidade conjugal e outras coisas mais que então a igreja fala, propõe aos seus fiéis. E nós sabemos que tais coisas assim não são tão simpáticas, aceitas por todos, mas é o caminho do equilíbrio e da vida verdadeira que se estabelece propondo assim. É fácil, se fosse, Cristo não teria vindo do alto dos céus dizer coisas banais que todo mundo gostasse e já fizesse. Nós diríamos: Jesus, viestes perder teu tempo, porque nós já sabemos disso e já fazemos. Por isso, o Evangelho propõe coisas diferentes, porque autênticas, porque para o bem do homem, para o bem da mulher, para a saúde do amor humano, da família humana. Tem ainda um outro aspecto que a festa de hoje quer ressaltar. É o modo como educamos as crianças. É o modo como as crianças são tratadas, como elas são conduzidas para a vida. Meus irmãos e irmãs, ainda existe muita maneira de tratar as crianças de formas a serem colocadas de lado, marginalizadas, não devidamente apreciadas na fase que constitui então a infância. Por exemplo, cuidar da educação humana das crianças, até das boas maneiras, do modo de tratar as pessoas com educação,
o que é certo, o que é errado, que muitas vezes as crianças jogadas daqui para ali, ninguém se preocupa em fornecer isso. Até mesmo aquela educação de gentileza que um tempo a gente recebia em casa, hoje não se fornece mais para as crianças. O cuidado com a pureza das crianças. As crianças, elas falam, elas dizem quando alguma coisa assim, as assalta de um modo inesperado. Elas referem às violências sofridas em casa, os ataques à pureza delas, aquelas coisas escabrosas de pornografia, tudo elas contam assim, quando vão fazer a confissãozinha, elas dizem aquilo de um modo assustado, como de fato alguma coisa as agrediu, e que estas coisas são muitas vezes cultivadas, promovidas nas casas, nas famílias. Tudo isso ataca, pois, a formação normal, natural de uma pessoa, de um ser humano. E muitas vezes não sabemos explicar por que certas taras tomam conta das pessoas sofrendo com essas agressões psicológicas e espirituais na vidinha da criança. Sem falar, pois, da violência física, que também tantas vezes as crianças padecem. Não vamos exagerar. Estou falando da educação que é preciso dar à criança. Elas devem aprender o que é certo e o que é errado. Certa vez, participando de uma celebração de 15 anos, a avó foi falar. O Paulo, ele já sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Ela só disse isto. E foi tão bonito, tão importante, deu um testemunho. Neto fora educado no essencial, de modo que agora ele fará besteiras se ele quiser, mas ele já sabe, ele aprendeu, ele foi educado a saber o que agrada e o que desagrada a Deus. Assim também, outro casal de amigos, a filha foi dizer alguma coisa a respeito de liberdade, e então o pai disse: minha filha, você já sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Ponto. É assim, meus irmãos e irmãs, ninguém nasce sabendo, mas nós vamos aprendendo, vamos nos educando. Por isso a festa dos Santos Inocentes é rica, pois, de sugestões para a nossa reflexão e especialmente para nós recuperarmos a importância da educação das crianças, porque elas conduzirão sua existência apoiadas naquilo que terão recebido da sua vida e da experiência da família, dos pais, dos educadores. E não podemos deixar de também referir o quanto é importante a educação à fé, E esta, sabemos, começa em casa. Ninguém deve esperar que a criança alcance lá 8 anos para ir para o catecismo na paróquia. Não, é muito tarde. Ela já precisa ser catequizada em casa, já a partir de que comece a falar, a entender as orações, as primeiras orações, o sinal da cruz, a imagem, Papai do céu, Mamãe do céu, enfim, tudo isso vai constituindo a alma da criança. E que possamos futuramente ter pessoas melhores, exatamente porque foram crianças bem conduzidas. Vamos fazer, pois, um instante de silêncio, nos lembrar de alguma criança que cresceu bem, porque assim foi educada.